Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Diego, qual a importância de nós estudarmos essa lição nos dias de hoje? Bom, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, somos cristãos ou cremos em Jesus Cristo, enfim, temos a nossa crença. Mas não basta nós termos a nossa crença. Não basta, e aí eu diria que não só no sentido religioso, mas até mesmo no seu dia a dia, na sua vida. Na maioria das vezes, se não todas, não basta você crer em alguma coisa, você acreditar em alguma coisa. Você precisa estar convicto daquilo que você acredita. Um exemplo bem comum, um exemplo bem popular. Eu me alimento de uma certa maneira, eu como gordura, como fritura e tudo mais. Se eu entender que eu preciso mudar a minha alimentação para eu ter uma vida saudável, não basta eu crer que mudar a minha alimentação vai me trazer uma vida saudável. Então quer dizer que se eu comer mais vegetais, se eu comer mais legumes, se eu comer mais verduras, se eu comer mais frutas, se eu tiver uma alimentação mais balanceada, eu vou ter uma vida saudável. Não basta eu acreditar nisso. Eu preciso ter a convicção de que isso realmente vai me fazer um benefício. Porque se eu só acreditar, vai ser só uma informação. Vai ser difícil eu realmente ser firme naquilo ali. Talvez eu faça por 1, 2, 3 dias, um mês, uma semana. Mas se eu tiver convicto de que aquilo é o melhor para mim, que aquele alimento vai me fazer mais saudável, vai me fazer ser mais saudável, então nós temos uma força. Aí sim eu tenho uma força, eu tenho uma motivação para continuar naquele propósito. Quando a gente traz isso para a religião, quando nós trazemos isso para o cristianismo, não basta nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos ter a convicção de que Ele é o Salvador da nossa vida. Minha mãe costumava dizer que crer até o diabo crê. E é verdade. Até o diabo crê em Jesus Cristo, até o diabo crê em Deus. Então, crer em Jesus, crer em Deus Pai, não resolve muita coisa. É apenas uma crença. Você acredita que Ele existe, você acredita que Jesus de fato viveu, você acredita que Jesus morreu. Mas e onde está a sua convicção? Você não somente crê, mas você é convicto de que Deus existe? Você é convicto de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus o Pai nos céus? Por isso que é importante a convicção. Principalmente no momento, ou principalmente no mundo, ou numa vida onde nós vivemos nesse mundo, e você eventualmente será confrontado, seja por pessoas, seja por ideias, seja por filosofias, ou seja por outras religiões. E aí, se o crente, se o cristão não está convicto da sua crença, se a pessoa não está convicta da sua fé cristã, ela vai ser eventualmente balançada ou eventualmente influenciada por outras ideias, por outras pessoas. Se alguém chegar, por exemplo, para você hoje, agora, e falar assim, vem cá, por que você acredita em Deus se você nunca viu Deus? Como que você fala para essa pessoa? Como que você externaliza ou como que você mostra para essa pessoa que você tem convicção de que Deus existe? É um ponto que nós temos que pensar. O que faz você ser convicto na sua fé? Quão convicto você está da sua fé? Isso é importante. Não basta nós crermos em Jesus Cristo. Não basta nós crermos em Deus. É um caminho, é um início. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter convicção naquilo que nós cremos. Nós precisamos ter convicção em quem nós cremos para que nós possamos ter uma vida dedicada a Ele em santificação, que é o que nós encontramos na Palavra de Deus, que é o propósito, um dos propósitos da nossa vida. Bom, o nosso texto base se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado,
assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesada a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que creste. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, como eu disse, diante da nossa vida, se já não surgiu, vão surgir situações onde serão colocadas à prova a nossa fé, onde serão colocadas à prova as nossas convicções. E aí, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, eu já entendi, Diego, que nós vivemos nesse mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se nós seguimos a Deus, se nós nos dedicamos a Cristo, então é natural que o mundo nos influencie, é natural que o mundo tente, de certa forma, desestabilizar a nossa fé e colocar em dúvida aquilo que nós cremos. Sim, esse é um ponto. Mas também existe o ponto da própria igreja. E quando eu falo própria igreja, eu falo igreja com I minúsculo, não igreja com I maiúsculo. Qual a diferença? Quando nós falamos de igreja com I maiúsculo, nós estamos falando da igreja de Cristo, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja que Deus comprou mediante o sacrifício do seu filho na cruz. Quando eu falo de igreja com I minúsculo, eu estou falando a igreja, isso aqui, essas 4 paredes, que nós temos diversas espalhadas pelo mundo inteiro. Existem igrejas que não seguem a doutrina bíblica. Nós, como cristãos, nós temos que estar convictos da nossa fé, convictos de que o que nós cremos é de fato o que Deus nos fala através da sua palavra, a Bíblia, para que quando chegar o momento em que essas igrejas, com falsas doutrinas, batam a nossa porta, nós podemos falar assim, olha só, eu estou convicto no que eu creio. Quando alguém chegar para você e falar assim, por exemplo, hoje nós temos a Santa Ceia, uma celebração, onde nós temos o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo, o vinho, o suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Você precisa estar bem convicto do que isso significa. Para quando alguém chegar para você e falar assim, não, olha só, quando você come o pão, na verdade esse pão ele se transforma no corpo físico de Jesus no momento que você coloca na sua boca. É o que na teologia nós chamamos de transubstanciação. Você pode falar, não, olha só, é apenas um pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo. E não é o corpo de Cristo de fato. Ou quando alguém chega para você e fala assim, não, olha só, a Santa Ceia, você não precisa fazer isso toda hora. Isso foi um evento que Jesus fez lá com os discípulos antes de morrer, porque ele queria celebrar a sua vida e queria apenas marcar que o seu ministério tinha encerrado. Isso não é uma coisa que nós, igreja, precisamos fazer sempre, sempre, sempre. Você possa ter a convicção de falar, não, olha só, Jesus Cristo disse, comei a ceia até que eu venha. O apóstolo Paulo repetiu isso nas suas ordenanças à igreja de Corinto. E eu creio que a Santa Ceia é um momento especial, onde toda a igreja deve estar em comunhão perante o próprio Jesus Cristo, que se faz presente no nosso meio. Então é fundamental que nós tenhamos convicção daquilo que nós cremos. De novo, não só convicção acerca de Deus, não só convicção acerca de Jesus Cristo, mas também a convicção das doutrinas que nós seguimos, a convicção moral que nós temos e a convicção social que nós exercemos. Do contrário, a gente vai ser levado, como a Bíblia diz, como o apóstolo Paulo diz, por ventos de doutrina. Do contrário, que hoje é moralmente aceitável, é inaceitável, a gente vai transformar isso em moralmente aceitável. Como é o caso do aborto, por exemplo. Como é o caso das drogas, como é o caso de vários outros assuntos moralmente desvirtuosos, ou que ao longo dos anos, nos últimos tempos,
tem se tornado cada vez mais o que era moralmente inaceitável passou a ser moralmente duvidoso e hoje é moralmente aceitável. Convicções sociais. Qual o papel social do cristão? Muita gente entende, algumas pessoas entendem, que o papel da igreja é se isolar. Não, porque nós vivemos nesse mundo, porque o mundo já é do maligno, eu não posso ter contato com o mundo. Então eu vou me isolar aqui no meu canto, vou ficar sozinho, eu, a minha família, a minha igreja, não falo com mais ninguém. Uma convicção errada. Como que nós vamos pregar ao mundo, ir do mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Como que nós vamos cumprir o ID de Jesus Cristo se a gente se isola do mundo? No entanto, nós não podemos ir por um outro extremo e nos acostumar com o mundo. E tomar a forma do mundo. E praticar as coisas que o mundo faz. Nós temos que ficar no meio. A gente está junto, mas não está misturado. A gente está com eles, a gente vive nesse mundo, a gente interage com esse mundo, a gente prega para o mundo, mas a gente não faz aquilo que eles fazem, que é o que diz a palavra de Deus. Então, por isso a importância de nós construirmos a nossa convicção cristã. Bom, sobre a convicção espiritual. Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 16, versículo 9. Atos, capítulo 16, versículo 9. Nós encontramos uma passagem em que Paulo tem uma visão. Atos capítulo 16, versículo 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo de noite ele teve uma visão onde uma pessoa se apresenta a ele e fala: Olha, vai para a Macedônia e ajuda aquele povo de lá. A partir daí, quando nós vamos lá para Atos capítulo 16, ainda em Atos capítulo 16, quando a gente vai do versículo 10 ao versículo 12, diz assim: E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ou seja, Paulo entende que aquele chamado, que aquela visão que ele teve, aquele homem, era o próprio Deus chamando ele, falando: olha, vai anunciar o Evangelho para esse povo. E navegando de Troade, versículo 11, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Bom, Paulo ele tem uma visão onde ele entende corretamente, óbvio, a gente vê isso pelo que sucedeu daí em diante, o próprio Deus, o Senhor, chamando ele, falando: olha, Paulo, vai para aquela região e prega o evangelho para aquelas pessoas. Paulo, então, como a gente viu no versículo 10, logo depois, ele reúne tudo, ajeita tudo e vai para Macedônia e visita as cidades e prega o evangelho. E nós sabemos todo o ministério missionário de Paulo. Paulo ele foi um apóstolo, ele foi um exímio missionário, onde ele rodou todo mundo, toda aquela região da Ásia, de Roma, todo mundo conhecido, vamos dizer assim, de maneira geral, pregando o evangelho, fundando igrejas, expandindo o reino de Deus. E aí nós precisamos entender a forma como Paulo fez isso. Muita gente afirma, ou muita gente tem uma ideia de que porque Paulo era uma pessoa culta, e quando a gente olha para a vida de Paulo, quando a gente estuda a vida de Paulo, de fato, Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um mestre, que era um doutor da lei. Paulo ele teve uma boa educação, então Paulo era uma pessoa letrada, Paulo era uma pessoa que conhecia a lei mosaica, quando a gente fala que Paulo conhecia, não que Paulo conhecia a Bíblia, porque a Bíblia como um livro, como nós temos hoje, não existia. Mas Paulo conhecia os escritos da lei de Moisés, dos profetas. Paulo conhecia a lei. Não só a lei, mas Paulo era uma pessoa que tinha um conhecimento, que tinha uma bagagem. Muita gente entende que porque Paulo teve esse conhecimento, ou porque Paulo tinha uma boa oratória, porque Paulo sabia falar, porque Paulo sabia convencer, então Paulo teve sucesso na sua missão. Então Paulo conseguiu expandir o Evangelho, expandir a Igreja de Cristo. A gente não pode, vamos dizer assim, ignorar esse lado da história. De fato, Paulo tinha um conhecimento, de fato, Paulo ele tinha
algumas coisas que facilitavam, né, a sua missão ou o seu propósito. No entanto, nós nunca podemos nos esquecer que, primeiramente, a anunciação do Evangelho é feita somente pelo poder, primeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos pregar o Evangelho sem que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Não importa quem você seja, não importa como que você fale, não importa qual o seu grau de conhecimento, não importa se você tem uma boa oratória, não importa quem seja, não importa o que você faça. Sem o Espírito de Deus, ainda que você pregue essas palavras, elas são palavras vazias. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Eu posso vir aqui e pregar uma mensagem para vocês pelo Espírito Santo. E eu posso pregar exatamente essa mesma mensagem. Eu posso falar exatamente as mesmas palavras. Se o Espírito Santo não estiver sobre nós, essas mesmas palavras, os mesmos versículos, as mesmas palavras, imagina que eu consegui falar exatamente a mesma coisa. Sem o Espírito Santo de Deus, elas são vazias. Nós não podemos ignorar a ação, o poder do Espírito Santo de Deus na pregação do Evangelho. De novo, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo ele tinha todas as características de um grande pregador. Paulo ele tinha todas as características de um evangelista. Paulo tinha todas as características de uma pessoa que, quando falava, as pessoas não só ficavam surpresas, as pessoas não só ficavam admiradas pelo que ele falava, mas principalmente eram tocadas pelo que ele falava. Mas não por causa dele, e sim por causa do poder que havia nele, dado pelo Espírito Santo. Isso nos faz perceber, ou isso deveria nos levar a dois pontos. Primeiro, a palavra de Deus ela jamais pode ser reduzida ao mero intelectualismo. A pregação da palavra de Deus jamais pode ser tratada como uma aula de história, onde você lê um livro, você aprende algumas coisas e aí você fala daquilo que você leu. Não pode ser assim. Diego, entendi, eu creio nisso, e eu creio tanto nisso que eu me reservo o direito de não ter a audácia de pregar o Evangelho de Cristo. Porque eu sei justamente que pregar o Evangelho, que pregar a palavra, que falar do amor de Cristo, precisa da ação do Espírito Santo. E eu não estou em condições de, então, ter o Espírito Santo comigo, por assim dizer, para pregar o Evangelho. Então eu prefiro dar um passo para trás e ficar, né, mais afastado, para eu não cair no intelectualismo. Bom, sinto lhe informar, mas você está com o pensamento errado. Não é porque pregar a palavra de Deus exige que o poder do Espírito Santo esteja nessa pregação, esteja nesse ministério, que você vai dar um passo para trás simplesmente porque você não tem essa oportunidade. Pelo contrário, isso deveria te motivar para se santificar e o poder do Espírito Santo estar sobre você quando você pregar a palavra de Deus. Entende? Muitas pessoas acham que, não, então, justamente porque eu entendo que o poder do Espírito Santo é fundamental na pregação da palavra, é fundamental no evangelismo, que eu prefiro me abster porque eu sei que é muito sério, então eu prefiro dar um passo para trás e ficar longe. Não! Essa é uma motivação para você se debruçar ainda mais e pedir a Deus ainda mais a sua santificação, buscar a santificação e pedir a Deus que derrame sobre você o poder do Espírito Santo, para que você possa aí se empregar, evangelizar e fazer tudo isso. Então o primeiro ponto é, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus não pode ser reduzida ao mero intelectualismo. Não é porque você conhece a Bíblia que você prega a palavra de Deus. É porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Você prega a palavra de Deus. E aí sim, claro, a gente também não pode negligenciar, a gente também não pode deixar de lado o fato de que você precisa ter um certo conhecimento. Por outro lado, existem pessoas que entendem que a pregação é somente pelo poder do Espírito Santo. Então a pessoa não precisa se preparar, a pessoa não precisa estudar, a pessoa não precisa conhecer nada. Ela precisa apenas se colocar como instrumento e o Espírito Santo vai fazer tudo. Aí você está andando para um outro lado. Você está indo para outra extremidade. É um equilíbrio. Precisa de conhecimento? Precisa. Mas também precisa da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é fundamental, ela é a primazia na pregação da palavra de Deus? Sim, sem dúvida. Mas também precisa do conhecimento.
E como cristãos, nós precisamos ter a convicção de que são as duas coisas juntas. Primeiro o poder do Espírito, depois o conhecimento da palavra. Por que nós precisamos ter essa convicção? Em primeiro lugar, para nós nos prepararmos. Todo crente é um pregador da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho da criatura. Jesus Cristo não ofereceu esse ministério somente a algumas pessoas. Jesus Cristo não ofereceu essa missão somente àqueles que gostam e querem fazer parte daqueles que vão... Não. Todo cristão, a partir do momento que você dobra o seu joelho, ora a Deus e fala assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti como meu único e suficiente Salvador. No momento que você fala amém, você é um pregador da palavra de Deus. Você tem que ser um pregador da palavra de Deus. Não existe, ou não deveria existir, na Igreja de Cristo, uma pessoa sequer que não seja um pregador da palavra de Deus. Ah, Diego, mas eu sou gago. Eu não consigo pregar o evangelho. O pastor Joab, que era o pastor dessa igreja antes do pastor Ivanor, ele era gago. Eu conheço, eu tive aula com um professor, o pastor Manassés, que quando você fala com ele fora do púlpito, vamos dizer assim, quando você fala com ele pessoalmente, ele não consegue falar 3 palavras sem gaguejar. Gagueja tanto que a veia aqui pula e fica e não sai nada. No momento que esse homem, ele pega o microfone, seja para ensinar, seja para pregar o evangelho, acabou a gagueira dele. Não existe desculpas. Ah, Diego, mas eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa simples, eu não sei nem ler e escrever, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu conheço pessoas que são analfabetas e que pregam o evangelho. Eu conheço pessoas que não conseguem ler um jornal, mas leem a Bíblia. Como que você explica? É pelo poder de Deus. Ah, Diego, mas eu até sei ler, eu não sou gago, mas eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia é muito complicada, a Bíblia é um livro muito difícil. Está faltando oração para você. Está faltando dedicação para você. Não existe desculpa para um crente não ser pregador da palavra de Deus. Não existe desculpa. Perante Deus, não existe desculpa. Vai chegar um dia que Deus vai chegar para você e falar assim: meu filho, minha filha, por que aquele dia você não pregou o evangelho? Por que quando eu te dei a oportunidade você não falou do meu amor? Se você me conhecia, se você tinha convicção de que eu existo, por quê? O que aconteceu? O que você vai falar para ele? Que você não conhecia? Que você era gago? Que você tinha vergonha? Que você não sabia falar em público? Ah, Deus, é porque eu não sei falar em público. Quando eu estou aqui na frente de uma igreja que tem 40 pessoas me olhando, eu entro em pânico. Aí Deus vai falar assim: por que você não fechou o olho e olhou para mim? Por que você não olhou para mim? Olha para mim. Não precisa olhar para as 40 pessoas. Todos nós somos pregadores. E a pregação da palavra de Deus, ela precisa da ação espiritual. Nós não podemos ignorar a ação do Espírito Santo. É muito interessante como que eu sou da área de tecnologia, então eu estou muito a par dessas coisas. E não sei se você já ouviu falar, mas agora não, já tem algum tempo, mas em 2023 entrou na moda a inteligência artificial generativa, né? Basicamente é o produto mais conhecido disso é o ChatGPT, onde você chega para ele, você conversa com o computador, e aí você fala para ele: me explica não sei o que, como que eu faço isso? Ele te responde como se fosse uma pessoa. Ou seja, ele consegue pegar as informações e te entregar essa informação de uma forma natural, bem parecida com uma pessoa. E claro, é uma inteligência artificial, ela tem a cada dia mais superado as expectativas. E aí é muito interessante porque já tem algum tempo eu compartilhei isso no grupo que nós temos no WhatsApp da diretoria. Aqui na Alemanha teve uma igreja que eles prepararam um sermão, se não me engano, para 100 pessoas, 300 pessoas, alguma coisa assim, não lembro exatamente o número, mas foi um número assim, relativamente, eu diria que alto, principalmente para uma igreja alemã, onde a pregação foi feita pelo ChatGPT. Eles pediram para essa inteligência artificial generativa preparar um sermão, preparar uma pregação, e a pregação foi feita por isso. Você pode, e aí tem diversos produtos onde você pode pegar o texto, a pessoa dá a entonação e fala e tudo mais. Ou seja, foi uma pregação, foi um sermão 100% preparado e ministrado por uma inteligência artificial. Foi uma notícia e tal. E achei muito interessante
como alguém de tecnologia, bem curioso, eu fui lá pro ChatGPT e falo assim, ChatGPT, me prepara um sermão sobre a vida de Jesus Cristo. E eu, de fato, na época, acho que eu mandei lá no grupo, o print, mandei, né? Eu mandei lá o print do prompt, né? Como que funciona um prompt, você faz uma pergunta, você dá informações e pede para ele gerar uma saída e ele te gera. E eu comecei a dar informações, eu pedi para ele preparar um sermão para mim. E ele preparou um sermão para mim. E para minha surpresa, eu confesso que eu fiquei surpreso, ele preparou um sermão bem teológico, assim. Não encontrei nenhuma... Não que eu seja nenhum especialista na área, mas eu não encontrei nenhuma brecha teológica, assim, nada que fosse gritante, nada que parecesse, não, peraí, eu não posso pregar isso aqui numa igreja. Eu diria que o sermão que ele me preparou, perfeitamente, você poderia usar aquilo como um esboço para pregar em qualquer culto. Inclusive, em situações que nós sabemos que existem divergências de linhas doutrinárias, de linhas teológicas, eu pedi para ele explicar e ele se manteve em cima do muro, não, olha só, existem diversas linhas, não sei o quê. Então, assim, eu fiquei bem surpreso. E eu, na época eu comentei isso, e por que eu estou falando isso? Porque essa semana eu comentei isso com meus pais. Eu não ficaria surpreso se isso começasse a se tornar comum. Pessoas indo para o ChatGPT, indo para qualquer inteligência artificial generativa, pedindo para preparar um sermão, pegando esse sermão e pregando nas igrejas. Qual é o problema disso? É deixarmos a ação do Espírito Santo de lado. Pregar um sermão frio, vamos dizer assim, frio no sentido de que não tem ação espiritual, não tem ação do poder do Espírito Santo, vai fazer com que você traga pessoas para a igreja, pessoas frias. Pessoas que foram apenas convencidas pelas palavras que saíram da boca pelo pregador, mas não convencidas pelo Espírito Santo de que são pecadores. Olha o perigo de isso gerar uma geração de pessoas frias espiritualmente. Gerar uma igreja fria espiritualmente. E quando eu falo fria espiritualmente, eu não estou falando de uma igreja que não pula, que não roda, que não dá pontapé, que não dá de ponta-cabeça, não. Eu estou falando de uma igreja onde ela não foi gerada, vamos dizer assim, pelo poder do Espírito Santo. Tomem cuidado com isso. Tenham convicção de que, em primeiro lugar, a pregação da palavra de Deus, ela precisa ter o poder do Espírito Santo. Se você... Diga. Hã? É ele quem convence. É ele quem convence. Por mais que eu fale palavras bonitas, exatamente. e tudo mais, são só palavras. Se ele não atuar, se ele não estiver presente, não adianta nada. É só uma pessoa falando bonito, certinho, exatamente. E a pessoa vai sair daqui da mesma forma que entrou, vazia, triste. Da mesma forma que entrou. Exato. Exatamente isso. Nós estamos cheios de pessoas que pregam a palavra de Deus somente com palavras bonitas. Palavras bonitas. Falam bem, tem uma boa oratória, o ambiente é bom, o ambiente é aconchegante, mas não tem poder do Espírito Santo. Não adianta. Nós precisamos estar convictos de que o poder do Espírito Santo é fundamental na pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ter essa... De novo, não basta nós crermos, nós precisamos estar convictos. Porque se nós só crermos, a gente vai encontrar um, vai encontrar outro e falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Quando eu estou convicto de que somente pelo poder do Espírito Santo a palavra de Deus pode ser pregada, o dia que eu encontrar uma pregação que eu não consiga, que eu veja que ela está vazia, que eu veja que ela está fria, de novo, não que ela está vazia e fria porque o pregador não está falando língua estranha, não está rodando, não está pulando, não. Porque nós não sentimos a autoridade do Espírito Santo sobre ele. Eu tenho que estar convicto para falar assim, não, só essa pregação aí, você falou muito bem, você falou a Bíblia, você teve uma oratória muito boa, mas ela está vazia. Cadê a tua vida no altar? E por último, todos nós somos pregadores da palavra de Deus. E porque nós somos pregadores da palavra de Deus, nós precisamos, nós temos que ter uma vida no altar. Nós temos que buscar a santificação. Nós precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque nós não sabemos o dia em que nós vamos precisar pregar a palavra. Aqui na igreja, quando a gente dá oportunidade para um para outro, a gente avisa. Olha, você pode pregar dia tal, geralmente não é semana que vem. Né? Eu falar hoje para pregar domingo. Olha, você pode pregar daqui a 2 semanas.
Você pode pregar semana que vem, você pode pregar mês que vem, vai ter um culto, não sei o que você prega. E aí, teoricamente, a pessoa tem tempo para se preparar. Mas nem sempre vai ser assim mesmo. Nem sempre vai ser assim. E aí você sai aqui, você vai ali no ponto 150, na hora de ir embora, você encontra uma pessoa que chega para você e fala assim: você é crente? Sou. Você veio da igreja? Veio. Fala alguma coisa para mim. Eu estou desesperado. E aí? Você vai fazer o quê? Ih, meu irmão, você pode... tá com o meu telefone, você pode me procurar, se semana que vem a outra, que eu preciso me preparar antes. E aí, me liga daqui a 2 semanas que eu falo uma palavra para você. É assim que você vai falar? Quando você fala com Deus, quando você está desesperado, quando você está angustiado, que você dobra o seu joelho e fala assim: Deus, me responde agora. Qual é a sua expectativa? Que Deus te responda? Ou que Deus fala assim: ih, Diego, agora, rapaz, agora não dá. Faz o seguinte, ora para mim na sexta-feira. Sexta-feira tu ora que eu te respondo. É essa a tua expectativa? Claro, tem horas que Deus ele fala sim, não, espera. Mas diante do propósito dele. Não que ele não esteja disponível para você. Nós, como crentes, nós, como cristãos, nós precisamos estar 100% disponível. E estar 100% disponível significa termos sempre o poder do Espírito sobre a nossa vida. E por isso nós precisamos estar preparados. Por isso nós precisamos ter convicção de que a pregação da palavra de Deus é somente pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Diz assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravadas em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para nos falar o evangelho de Deus com grande combate. A segunda convicção espiritual que o crente precisa ter é a confiança em Deus. Como assim, Diego? Olha só, você como um cristão, não basta você saber que Deus está no controle de todas as coisas. Não basta somente você saber que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Não basta você saber que Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Não basta você saber que Deus livrou Daniel do urso, ajudou Daniel a derrotar o gigante. Você precisa ter convicção. Davi, desculpa. Você precisa ter convicção da sua confiança em Deus. Qual é a diferença? A diferença é, uma coisa é eu saber que Deus faz. Outra coisa é eu ter convicção de que Deus vai fazer. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Um exemplo muito simples da gente entender a diferença entre confiança e convicção. Eu tenho um contrato de trabalho. Meu contrato de trabalho diz que todo dia, até o último dia útil do mês, eu tenho que ser pago pelo meu trabalho. Minha empresa tem que me pagar. Então, se você me perguntar hoje, dia 3 de dezembro, se eu vou receber o salário no final do mês, eu te falo com convicção. A empresa mandou um e-mail, se não me engano, acho que na quinta-feira, falando da programação de pagamento do salário. E se não me engano, acho que dia 21 ou dia 22 de dezembro eles vão depositar o salário esse mês. Então eu tenho convicção, claro, tudo pode acontecer, mas humanamente, eu tenho convicção de que dia 22, no máximo dia 23, meu salário está na conta. Eu tenho convicção. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha como freelancer. Imagina, por exemplo, uma pessoa que a renda dela é variável. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é motorista de Uber. Essa pessoa tem convicção que no dia 23 de dezembro ela vai ter o salário dela do mês? Não. Ela tem a confiança, mas ela não tem a convicção. Considerando os últimos meses, considerando o ano passado, em dezembro, considerando que ela trabalhe X horas por dia, considerando que ela faça a mesma rota, ela tem a confiança de que ela vai conseguir fazer o dinheiro que ela planejou, que ela espera. Mas ela não tem a convicção. Um trabalhador assalariado com um contrato de trabalho escrito, olha, você vai receber X euros
por mês, tal, dia tal, essa pessoa ela tem a convicção. Ela tem a confiança e a convicção. Uma pessoa que é freelance, uma pessoa que trabalha, que tem uma renda variável, ela tem a confiança, mas não a convicção. Nós precisamos ter convicção em Deus. Nossa confiança em Deus. Qual é a diferença, Diego? Uma coisa é eu acreditar que Deus vai me ajudar quando eu precisar. Outra coisa é eu ter convicção de que Deus vai me ajudar. Uma coisa é eu ouvir dizer que, não, porque aconteceu com o fulano, Deus fez, porque o fulano estava passando por uma dificuldade, e ele confiou em Deus, e não, eu tenho confiança em Deus, sim, claro, não, Deus ajuda, Deus faz e tal, não sei o quê. Mas na hora da dificuldade, na hora que o problema vem, você se desespera e fala assim, e agora? Cadê a convicção? Na Bíblia, nós temos a passagem lá com Daniel, quando Daniel vai para Babilônia, e aí Daniel junto com seus amigos, ele é chamado pelo rei e durante 3 meses, se não me engano, eles estavam num tratamento especial. Eles iam se alimentar e tudo mais para se apresentar para o rei e ele precisava comer. A ideia era que ele comesse as comidas que a pessoa lá tinha preparado e tudo mais, que eram comidas oferecidas aos deuses babilônicos. Mas Daniel teve a convicção, na confiança dele em Deus, de falar assim, olha só, deixa a gente comer separado. Não, mas veja bem, não pode, não sei o quê. Não, olha só, eu tenho convicção. E aí o servo mor lá, a pessoa que estava responsável por ele, deixou ele comer legumes e tudo mais, e no final do prazo, eles eram os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes e tudo mais. Mas para Daniel tomar essa atitude, ele tinha que ter convicção. Não bastava ele só acreditar. Ele precisava ter convicção. Nós precisamos ter convicção em Deus. E como que nós temos convicção em Deus? Alguém sabe me dizer? Como que eu posso ter convicção em Deus? Existe uma coisa que é fundamental. Experiência com ele? Você só consegue ter convicção em Deus se você tiver experiências com Deus. Sem experiência, você não vai ter convicção. Sem experiência, você pode acreditar. Sem experiência, você pode, eu acho que tal. Mas confiança, você não tem confiança sem experiência. Douglas, por que você confia na Thaís como a sua esposa? Porque eu a conheço. Você teve a confiança que você tem hoje no dia que você conheceu ela a primeira vez? Não sabia qual era a índole dela. A maioria de nós, se não todos, passamos por isso. Como que você tem confiança no seu marido, na sua esposa? Porque um dia você conheceu essa pessoa, ficou mais tempo, de novo, e papapá, se aprofundou, conheceu, conversou, papapá, até chegou o momento em que você, teoricamente, se sentiu confiante o suficiente, confiou o suficiente nessa pessoa e falou assim, casa comigo, quero você ao meu lado pro resto da minha vida. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Como que você vai confiar em Deus se você nunca teve uma experiência com Deus? Se toda a experiência que você tem com Deus é porque você ouviu falar que Deus fez e faz, você não vai ter convicção. Você não vai ter confiança. Como cristãos, na nossa convicção cristã, nós precisamos ter a confiança de que Deus existe, a confiança de que Deus está ao nosso lado, a confiança de que Deus faz aquilo que Ele precisa fazer. Nós só conseguimos ter essa confiança se nós tivermos experiências com Deus. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, dobra o seu joelho e fala assim, Deus, eu preciso te experimentar. Não que eu não creia que o Senhor existe, não que eu tenha dúvidas sobre a sua existência,
Eu sei que o Senhor existe. E é justamente porque eu sei que o Senhor existe que eu preciso ter experiência contigo. Olha só. Existe um sorvete de tapioca de uma sorveteria do norte do Brasil que é maravilhoso. Você precisa experimentar. Ele existe. Ele é maravilhoso. Você precisa experimentar. Basta eu te falar que o sorvete é gostoso? Não. Basta eu te falar o quão gostoso é o sorvete, saboroso e cremoso, não sei o que, não diz. Basta eu te falar isso? Não. Você precisa pegar um avião, ir lá, comprar o sorvete, experimentar e falar, puxa, é verdade, eu estava certo. Realmente esse sorvete é muito bom mesmo. Quero mais. Não adianta eu te falar o quão Deus é maravilhoso. Não adianta eu te falar o quão Deus é poderoso. Não adianta eu te falar o quão Deus te sustenta. Não adianta eu te falar o quão Deus te ajuda. Não adianta eu te falar o que Deus fez por você. Você precisa experimentar de Deus. Então peça a Deus experiências com Ele. Peça a Deus que... Deus, eu preciso ter experiência contigo. Eu só te ouço de ouvir falar. Eu preciso te conhecer. Eu confio, eu sei que tu existe. Eu não estou duvidando da sua existência. Eu só preciso provar. Eu tenho que provar. Terceiro lugar na nossa convicção espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E depois nós vamos ler 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E aí vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo falas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Terceira coisa que nós precisamos desenvolver para a nossa convicção espiritual, ou seja, eu estar convicto espiritualmente, o meu espírito estar convicto em quem eu sirvo, é tomar cuidado com as pregações. É tomar cuidado com o conteúdo que nós temos absorvido, adquirido, principalmente no que diz respeito a pregações. Tome cuidado. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, nós lemos, eles advertem falando, olha, aquilo que vocês ouviram, que vocês conheceram é de fato verdade. Tome cuidado com fábulas. O que eu estou pregando para vocês não é uma historinha inventada. É realmente aquilo no capítulo 1, versículo 16, Pedro diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, ou seja, histórias, contos artificialmente compostos, mas nós mesmos vimos a sua majestade. De quem você tem ouvido falar de Deus? O que você tem consumido? Meus irmãos, eu uso muito figura de comida, porque eu gosto de comida. E eu acho que em alguns momentos elas se enquadram perfeitamente. Meio-dia você está com fome. Você tem duas opções. Ou você come um prato, né? Carioca, arroz, feijão, batata, um bifão, um ovinho frito em cima. Ou você come um hambúrguer do McDonald's. Aquele bonitão assim, montadão, pá, não sei o quê. Se você comer um hambúrguer do McDonald's, não dou 2 horas, você está com fome. Se você comeu arroz, feijão, batata, carne, com ovo frito, não vou dizer que em 2 horas você está com fome não, vai durar mais um pouquinho. Dependendo da quantidade, dependendo do seu metabolismo, dependendo talvez de quem você seja, se bobear você nem come mais. Porque dá sustância, porque alimenta. O que nós mais temos hoje são igrejas, são pregadores oferecendo fast food para a igreja. Pregações bonitas, mensagens bonitas, bem articuladas, com um visual interessante, mas que não alimenta, mas que não é fiel à palavra de Deus e por isso não alimenta. Nosso espírito é exatamente como o nosso corpo no sentido de alimentação. Nós precisamos alimentar o nosso espírito.
E para alimentar o nosso espírito, nós precisamos da palavra de Deus. Se você alimentar o seu espírito com algo que não tenha a palavra de Deus, que não seja a palavra de Deus, que não contenha a palavra de Deus, o seu espírito não vai ser alimentado. Se o seu espírito não for alimentado, você vai ficar com fome. E o que acontece quando você está desesperado de fome? Você come qualquer coisa. O que tiver na frente, tu come. Se é bom, se não é, se é nutritivo, se não é, se está gostoso, se não é, se não está. Eu sou uma pessoa chata para comer. Não gosto disso, não gosto daquilo. Não conto com fome, eu como qualquer coisa. Não gosto de jiló, mas irmão, se eu estou no deserto 40 dias, estou cheio de fome, se tiver pedra, eu como. Depois troco os dentes. Com o nosso espírito é a mesma coisa. Nós precisamos ter cuidado de onde nós alimentamos. Se alimente de pregações, se alimente da palavra de Deus. Palavra. Não se deixe levar pela igreja bonita, pelo pastor bem arrumado, pela eloquência do pregador, pela forma como a pessoa prega. Não, aquela pessoa ali ela prega e tal, não sei o que, e ela fala. Tá, mas e a palavra? E o conteúdo? Você quer fazer um suco de laranja, você pega a laranja, você espreme ela, tá, sai suco da laranja? Às vezes você pega um limão lá, bonitão, verdinho, quando você espreme não sai limão. Você pega a laranja, bonitona, grandona e tal, quando você espreme não sai laranja. E tem laranja que ela nem tá tão bonita. Mas com uma laranja tu faz meio copo. Então espreme a pregação. Espreme a mensagem. Sai palavra de Deus. Sai Bíblia. Sai doutrina. Não é o que você quer ouvir, não é o que você acha bonito. Mas é o que te alimenta. Às vezes o que alimenta é amargo. Às vezes o que alimenta não é doce. Às vezes o que alimenta não é temperado. Mas é o suficiente. Mas é o que você precisa. Quem já teve a oportunidade de ficar internado com comida de hospital, é horrível. É sem tempero, é sem sal, tal, mas é o que te alimenta. É o que você precisa. Se você está no hospital e você precisa de uma sopa passada no liquidificador, é o que você precisa. Se tiver uma rabada, se tiver uma feijoada, você vai passar mal. Porque você não está pronto para aquilo. Procure aquilo que te alimenta. O que nós mais temos hoje são pregações vazias. São discursos vazios. São pastores, são líderes, são pessoas que pregam aquilo que a Bíblia não diz. E muitas das vezes é muito escrachado, por isso que nós falamos sempre aqui, que estude a Bíblia, venha para a escola dominical, venha para o culto de doutrina, leia a palavra de Deus, porque às vezes eu fico assim, impressionado como que pessoas que falam, pregam durante 1 hora, 1 hora e meia e não tem Bíblia. Ah, Diego, mas você está falando isso porque você conhece a Bíblia, o pouco que você conhece te faz entender isso. Não, olha só, literalmente não tem Bíblia. A pessoa pregou 1 hora, em nenhum momento ela leu um versículo. A pessoa pregou em 1 hora, em nenhum momento ela falou o nome Jesus. A pessoa pregou 1 hora, em nenhum momento ela falou a palavra pecado. Isso não é evangelho. Não existe pregação do evangelho sem Jesus, sem pecado, sem arrependimento, sem salvação. Uma pregação tem que ter essas 4 palavras. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? Arrependimento de pecado e salvação das nossas almas. Então como que alguém consegue pregar 1 hora sem falar Jesus, pecado, arrependimento e salvação? São 4 palavras, não precisa ter conhecimento teológico. Não precisa você estudar 4 anos, você estudar 20 anos. Não. É você ouvir. E as pessoas ouvem 1 hora de pregação sem essas 4 palavras. E no final, nossa, que maravilha. Abençoado demais. Vazio, pessoal. Cadê a convicção espiritual do que é o Evangelho? Cadê a sua convicção espiritual para quando você ouvir a palavra de Deus, você falar assim, não, peraí, isso não é Evangelho não. Ele não falou de Jesus, ele não falou de pecado, ele não falou da morte de Cristo na cruz, ele não falou de salvação. Então isso não é Evangelho. Porque a minha convicção espiritual diz que a pregação do Evangelho é Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar. Pronto, acabou. Nós precisamos construir a nossa convicção espiritual.
Você precisa estar convicto espiritualmente daquilo que você crê, daquilo que você segue, para você não ser enganado. Convicção moral. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo fala o seguinte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós entendemos, olhando para o plano da salvação, não para o plano especificamente, mas pelo processo da salvação, que uma das partes da salvação, que inclui a salvação, e nós estamos estudando isso nas quartas-feiras, então se você tem curiosidade, se você quer saber mais sobre, venha nas quartas-feiras. Mas nós já falamos que no processo da salvação, uma das coisas que acontece é a regeneração do homem, ou seja, você é gerado novamente. E aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que, confirma isso, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, se alguém, algum dia, se entregou a Cristo, essa pessoa, ela precisa ser uma nova criatura. E aí a gente volta lá para aquele texto lá de Mateus, de Jesus com Nicodemos, onde Jesus fala para Nicodemos assim, Nicodemos, necessário você nascer de novo. E Nicodemos fala assim, mas como eu posso nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, Jesus está falando de modo espiritual. Ou seja, se você fazia A antes de aceitar Jesus Cristo, depois que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você precisa fazer B. Se você tiver um pensamento, você precisa ter outro pensamento. Ah, então eu preciso mudar o pensamento? Não, você precisa ter o seu pensamento alinhado com o pensamento de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, existem coisas que não precisam ser mudadas, porque estavam alinhadas com Cristo. Mas aquilo que estava desalinhado com Cristo antes da sua conversão, tem que estarem alinhadas com Cristo depois da sua conversão. Como cristãos, nós precisamos ter convicção da nossa moral em Cristo Jesus. Existem coisas que moralmente não são erradas no mundo, mas para um cristão é errado. Ah, mas o mundo faz. Mas o mundo já não ali. Se o mundo faz, o problema é dele. E aí, como eu falei no início, existem coisas que há 20 anos atrás elas eram moralmente inaceitáveis. Há 5, 10 anos atrás, elas passaram a ser moralmente duvidosas. Daqui a 5, 10 anos, elas vão ser moralmente aceitáveis. Isso para o mundo. Para o cristão, o que era moralmente inaceitável continua moralmente inaceitável. O que era moralmente aceitável continua moralmente aceitável. E o que era moralmente duvidoso? Não existe moralmente duvidoso para o cristão. A Bíblia ou é certo ou é errado. Não tem meio termo. Nossa, mas é um Deus, né, bem direto, sim. Mas Deus é bem pragmático, sim. Mas Deus é bem binário, é sim ou não. Não tem um meio termo? Não tem meio termo. Porque se tivesse meio termo, as pessoas iam ficar ali na dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere saber que vai para o céu ou você prefere, veja bem, eu acho que eu vou, não sei, tô vendo. O que você prefere? Você prefere saber, vou para o céu, não vou para o céu? Ou você prefere, vou para o céu, não vou para o céu, talvez eu vá para o céu, não sei, veja bem. O que você prefere? O que vocês preferem? Me responda. Você precisa de certeza. Você não prefere certeza? Não, olha só, eu vou para o céu. Amanhã é segunda-feira. O que você prefere? Chegar no trabalho amanhã e falar assim,
Então, eu acho que eu estou empregado. Deixa eu passar aqui o crachá para ver se eu consigo entrar na empresa. Não. Você prefere sair de casa e falar assim, não, eu estou empregado, eu vou passar o crachá e eu vou entrar na empresa. Então, por que moralmente você quer ficar na incerteza? Não, veja bem, eu acho que, não sei, tal. Não, olha só, ou pode, ou não pode, ou é ou não é, ou faz ou não faz. Ou é moralmente aceitável, ou é moralmente inaceitável. Mas o mundo, ele tem essa zona cinzenta, onde, né, veja bem, talvez, tem que ver, não sei o quê, tem um jeitinho, brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? Não, olha só, não. Cadê a sua convicção moral? Do que pode, do que não pode? Do que deve ou que não deve? Do que você vai fazer ou o que você não vai fazer? Como cristão, você precisa construir a sua convicção moral. Porque senão, num dia você está empregado, no outro você não está empregado. Num dia é certo, no outro dia... Não, aborto é pecado, aborto não pode, mas se for minha filha, então pode. Não, droga depende da droga. Se a droga for assim, não, droga é droga. Ah, mas por que a maconha é proibida se o cigarro é liberado? O cigarro faz tão mal quanto a maconha. Aí o mundo quer... Mas perante a Bíblia, nem outra. Ah, mas falando no Brasil, por exemplo, né? Ah, mas o cassino não pode, porque o jogo de azar é proibido no Brasil. Mas a aposta esportiva não tem problema. Não, mas qual a diferença? Não, a diferença é que um é proibido, o outro é liberado. Tá, mas então porque um é liberado, então pode fazer? Então a prostituição no Brasil está errado o crente ser prostituto no Brasil. Mas na Holanda, então, tá tranquilo, porque tem até um lugar dedicado. Não, então, cadê a sua convicção moral? O que é errado, ainda que o mundo diga que é certo. O que é certo, ainda que o mundo diga que é errado. Nós, como cristãos, precisamos construir a nossa convicção moral. Você precisa ser moralmente resolvido. Você tem que ter essa resolução dentro de você. Senão você vai ser levado por um vento de informação. Dependendo de onde você está, você faz ou não faz. Dependendo com quem você fala, você faz ou você não faz. Bom, dependendo de onde você esteja, você é salvo ou não é salvo. Tu quer viver assim? Ou você quer ter a certeza da sua salvação? Para ter a certeza, você precisa estar convicto. Ainda sobre nossa convicção moral. Atos capítulo 6, versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3. Vai falar sobre Atos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nessa passagem, os discípulos eles estão reunidos e é onde eles instituem os diáconos, ou seja, a igreja começou a crescer, muita coisa para fazer, pouca gente para trabalhar, então os discípulos se reúnem e falam: olha, busca aí 7 varões de boa reputação e a gente constitui eles diáconos, ou seja, para ajudar no serviço. E o ponto de destaque aqui é boa reputação. Como cristãos, nós precisamos ter a nossa convicção moral definida. E a convicção moral de um cristão passa pela reputação desse cristão. Você tem certeza, você tem convicção da sua reputação como cristão? Ou você é um cristão com várias reputações? Não, na igreja eu tenho uma reputação, no trabalho eu tenho outra, em casa eu tenho uma terceira, com os meus amigos eu tenho uma quarta. Tem coisa errada aí. O crente tem que ser um só. O crente não pode ter 4 faces. O crente não pode ter 4 comportamentos. O crente não pode ter 4 estilos de vida. Ele tem que ter um só. Ele tem que ser o mesmo. Na igreja, no trabalho, nos amigos. Eu brinco que tinha um amigo no Brasil que ele falava que quando eu jogava futebol, o Espírito Santo saía dele. Como pode?
Então você é uma pessoa na igreja, você é uma pessoa com a família. A mesma pessoa na igreja, na família, com os amigos e tudo mais. Mas quando você joga futebol, você é uma pessoa completamente diferente. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa diferente. Não pode. Você não pode ser uma pessoa na sua vida pessoal e uma outra pessoa na sua vida eclesiástica. Assim como eu não posso ser uma pessoa dentro de casa e uma pessoa diferente na igreja, tem que ser a mesma pessoa. Se você não consegue, se está difícil, então peça a Deus, Deus, só me ajuda, porque eu preciso ser a mesma pessoa. Eu preciso ter a minha identidade. O que é uma identidade? O que é uma identidade? Fala pra mim. O que é uma identidade, pessoal? Vamos, pessoal. O que é uma identidade? As indicações das pessoas. Hã? As indicações de uma pessoa, né? A identificação. A identificação. A identificação da pessoa. Uma identidade é algo que identifica você, certo? A minha identidade, a minha carteira de identidade no Brasil tem um número lá, 1329794992. Aquele número me identifica, aquela identidade me identifica. Quando você vai num lugar e a pessoa fala assim, identificação, por favor, você apresenta ela um documento que te identifica como sendo você, certo? Como cristãos, nós precisamos ter a nossa identidade. Nós precisamos estar convictos da nossa identidade. Para sempre que a gente chegar num lugar que a pessoa perguntar, quem é você, Douglas? Você apresentar a sua identidade. Olha, eu sou isso aqui. E eu tenho certeza, as pessoas poderem, com essa sua identidade, te identificar aonde quer que você esteja. Onde eu quero chegar com isso? Um cristão não pode ter várias identidades. A pessoa entra aqui na igreja, ela identifica, esse aqui é o Diego, tá? Aí ela chega no trabalho e fala assim, quem é aquele ali? Aquele ali é o Diego? Aquele ali? Não, mas tá diferente, peraí. Tem uma coisa errada. E eu não estou falando de aparência física. Não é porque na igreja o Diego vai de terno e gravata, mas no trabalho ele vai de bermuda e camiseta. Não. Estou falando de comportamento, estou falando de moral. O crente precisa ter uma identidade. Ele não pode ter agente secreto com várias identidades, cada hora usa uma. Não. É uma só. Senão, Deus volta e ele vai levar qual Diego para o céu? E aí? Na dúvida não leva nenhum. Muito comum quando vai no mercado, né? A esposa pede, vai no mercado e compra macarrão, espaguete. A gente chega no mercado e tem espaguete, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, qual que eu compro? Qual o número do espaguete eu compro? Na dúvida eu não compro nenhum. Pelo menos não compro errado. Deus vai voltar, Jesus vai voltar para buscar a igreja, e quando ele voltar, ele vai encontrar 4 identidades do Diego. E aí, ele vai levar qual? O Diego da igreja, o Diego do trabalho, o Diego da família ou o Diego dos amigos? Na dúvida, ele não leva nenhum, deixa os 4. Pelo menos não vai levar o Diego errado. Como cristãos, nós precisamos ter convicção moral da nossa identidade. Você pode dizer que você é um identificado por uma identidade só? Você tem uma única identidade? Manifestada na igreja, na família, no trabalho, nos amigos, no Brasil, na Alemanha. Às vezes você pode ser um crente no Brasil ou outro crente na Alemanha. Não, mas a igreja é única. Não tem que você ser um crente lá, outro crente. Porque é diferente. Não, diferente daí que é diferente. É diferente, mas a fé é a mesma. De fato, a igreja no Brasil é completamente diferente da igreja na Alemanha. Tem coisas que a gente pode fazer no Brasil que a gente não pode fazer aqui. E eu não estou falando do mundo, estou falando dentro da igreja. No Brasil você tem culto todos os dias. Aqui, se a gente colocar culto todos os dias, vai ficar só 2. A gente colocou o culto na quarta, já não tem a mesma contribuição que tem aqui. É diferente, tudo bem, vamos trabalhar para que um dia possa ser igual. Mas a igreja é igreja. Mas o Deus é o mesmo. Você não pode ter uma identidade diferente. A identidade tem que ser a mesma. Convicção moral. Cadê a sua convicção? Você é convicto moralmente? Como um cristão? Você é convicto? Não, olha só. Esse sou eu. Não importa onde eu esteja, não importa com quem eu fale. Esse sou eu. Você precisa ter essa convicção. Por fim,
nós temos a convicção social do crente. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Você sabe qual é a convicção social da igreja? Qual é a convicção social do cristão? Ou seja, eu como cristão, socialmente falando, no meu relacionamento com o mundo, no meu relacionamento com as pessoas, você sabe o que você tem que fazer? O que você representa? Qual o seu papel? Ou não só sabe, mas você está convicto disso? 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Qual é a posição do crente, qual deve ser a convicção social de um cristão no mundo em que ele vive? Digam para mim. Qual deve ser o papel de um crente no mundo? Ser luz, ser sal da terra. Ser luz, ser sal, espalhar o evangelho. Mais alguém? Ser uma bênção na vida de alguém. Ser exemplo. Ser exemplo para quem? Para o mundo. Mas o quê? Só isso? Alguém mais? Ela quer falar? Então ela pode falar. Ich habe Frage nicht verstanden, nochmal bitte. Nós, como cristãos, qual é o nosso papel no mundo? Wir müssen Licht sein. Also nicht nur einfach wie alle anderen Menschen, dass sie nicht verstehen, dass wir Jesus kennen. Also ich denke, wir müssen so sein, dass wir Licht sind. Und nicht nur predigen, wir wollen auch die Liebe bringen. Das ist zusammen mit Gott Wort. Und wenn die das sehen, und ich bin sicher, wenn sie Probleme haben zum Beispiel, dann wissen sie, wohin sie gehen müssen. Und wir haben eine Antwort. Und die Leute, sie kommen zu Jesus, wenn sie Probleme haben. Ja, und wir haben eine Antwort, das ist die Jesus. Perfeito. Perfeito. Então por que quando as pessoas têm um problema, as pessoas não vão para um cristão? Por que tem milhares de pessoas com problema e não tem uma fila aqui na porta da igreja com as pessoas procurando a igreja para resolver os problemas? Se nós temos que ser luz para o mundo, por que a igreja perde tempo tentando mudar o mundo? O papel da igreja não é mudar o mundo. Ninguém aqui citou mudar o mundo. O papel da igreja não é mudar o mundo. O papel da igreja não é acabar com a perseguição ao evangelho. O papel da igreja não é lutar por um Estado laico. O papel da igreja não é brigar pela liberdade religiosa. O papel da igreja não é lutar contra o mundo. O papel da igreja é pregar o evangelho. O papel da igreja é ser luz para o mundo. O papel da igreja é ser referência para as pessoas saberem assim: deu ruim. Estou com um problema. Aconteceu alguma coisa errada. Tem uma igreja ali, eu vou lá. Esse é o papel da igreja. Jesus não morreu por mim para eu ser um militante por uma causa social. Jesus não morreu por mim e por você para que nós possamos juntos acabar com a pobreza do mundo. Não. Jesus morreu por mim e por você para nós pregarmos o evangelho. Eventualmente, esse evangelho vai se transformar para que as pessoas não passem fome. Porque a palavra de Deus diz que nós sempre teremos, que o Filho do Homem, ele tem onde encostar a sua cabeça. A palavra de Deus diz que nada nos faltará
Não faltará problemas, não faltará tribulações. Mas também não vai faltar o pão, não vai faltar onde dormir, não vai faltar o que vestir. Eventualmente, depois da pregação do Evangelho. Como consequência da pregação do Evangelho. Mas não que nós, como igreja, temos que lutar para acabar. Ah, Diego, então está errado a igreja distribuir cesta básica? Não, não estou falando isso. Está errado a igreja não se envolver, não ter ações sociais? Não, não estou falando isso. Isso também faz parte do Evangelho. O problema é quando nós nos apegamos a isso e esquecemos da pregação do Evangelho. O problema não está na igreja ter as suas obras sociais. O problema é quando a igreja só tem as obras sociais. Porque as obras sociais não é a missão primária da igreja. A missão primária da igreja é o que está escrito lá em Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Quem pode ler? (19 e 20). Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a missão primária da igreja. E a missão secundária da igreja? Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17. Tiago 2, do 15 ao 17. Pode ler de novo, Letícia, por favor? Tiago 2, do 15 ao 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, se tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Missão primária e missão secundária. A missão primária da igreja é pregar o Evangelho. A missão secundária é ajudar os que precisam. A gente não pode inverter essa ordem. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Tudo que está na Bíblia tem um motivo. Existe um porquê da missão primária ser pregar o Evangelho e a missão secundária ser ajudar. Sabe por quê? Vamos lá para Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Por que a missão primária tem que ser a pregação do Evangelho e a missão secundária tem que ser as boas obras? Porque muitas vezes o que a boa obra causa, ou seja, a fome, frio, as coisas que as boas obras resolvem, entre aspas, elas são consequências do pecado. E aí é como se você enxugasse gelo. Uma igreja que só faz, ou um crente que só faz boas obras, mas não prega o Evangelho, ele está enxugando gelo. Porque a raiz do problema ele não está resolvendo, que é o pecado. Ah, então o crente vai resolver o pecado? Não, mas se ele pregar o Evangelho, e a pessoa, de novo, se você pregar o Evangelho, e a pessoa se entregar a Cristo, e agora ela se converteu a Jesus Cristo, e agora ela faz parte do corpo de Cristo, a própria palavra de Deus diz que não faltará onde dormir, o que comer e o que vestir. Entende? A missão primária da igreja é pregar o Evangelho. A secundária, boas obras. Ajudar os necessitados, ajudar os carentes, os velhos e as viúvas,
Sim, nós temos que fazer também, mas precisamos pregar o Evangelho. A gente não pode inverter essa ordem. A igreja hoje, muitas igrejas hoje, elas têm invertido essa ordem. As igrejas têm se envolvido e se preocupado muito mais com causas sociais do que com a pregação do Evangelho. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Distração. Ferramenta de distração do inimigo. Enquanto a igreja está preocupada e discutindo socialismo, comunismo, capitalismo, distribuição de riqueza, igualdade para todos, Satanás está fazendo a festa do outro lado. Prega o Evangelho. Porque depois que você pregar o Evangelho, não tem comunismo, capitalismo, socialismo, não tem nada disso. Você tem um corpo, uma igreja, onde nada vai faltar. Não vai faltar tribulação, mas não vai faltar comida. Não vai faltar dificuldade, mas não vai faltar o que vestir. Não vai faltar problemas, mas também não faltará onde dormir. Entende? Para nós encerrarmos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: e louvo-vos, irmão, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, versículo 2, e louvo-vos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. O apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que passaram por diversas situações. E quando eu digo diversas mesmo. Situações ruins, situações boas, perseguições, quase morte. O apóstolo Paulo, a gente pode dizer que ele passou por tudo. Por tudo. Tudo que fosse possível para um cristão passar, ele passou. A gente pode dizer assim, em linhas gerais. Mas ele nunca largou a Cristo. Ele pôde falar, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você hoje pode falar isso? Você pode encontrar alguém na rua e falar assim, olha só, me imita, assim como eu imito a Cristo. Você tem autoridade para falar isso? Você tem vida com Deus para falar isso? Tem um ponto a se pensar. Eu acho que, em linhas gerais, o grande problema, eu tenho, pelo menos a minha percepção, é que a igreja em si, todos, a igreja no geral, tem se preocupado cada vez menos em ensinar, e se preocupado mais em manter as pessoas na igreja do que propriamente ensinar elas o que deveriam aprender. Sim. E a gente tem cada vez mais crentes doentes, pessoas que, quando recebem o troco errado no caixa do mercado, ficam em dúvida se devem devolver o dinheiro ou não, porque não tem a convicção moral disso, não tem de fato aquela convicção de como um cristão deve se portar, como um cristão deve ser. E aí isso foi se deteriorando de uma forma que é o que você disse, por que a igreja não tem... Ninguém mais vai na igreja, tô com uma pessoa doente, vou lá na igreja para orar. Porque as pessoas não acreditam mais, e a moral do crente foi se deteriorando ao ponto de que ninguém mais acredita na igreja. Por causa da convicção. A palavra-chave é convicção. Por que Paulo podia falar, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Porque diante de tudo que ele passou, Paulo nunca deixou a sua convicção em Cristo. Ele sempre foi convicto do seu chamado, ele sempre foi convicto da sua responsabilidade, ele sempre foi convicto da sua missão, ele sempre foi convicto do seu sofrimento. Por isso que ele pôde falar isso. Como o Diácono Vinícius falou. Por que a igreja hoje sofre? Por que as pessoas falam? Porque não tem convicção. Eu não tenho convicção do que eu sou, eu não tenho convicção de quem eu sirvo, eu não tenho convicção do que eu devo fazer. O mundo não tem convicção que na igreja vai encontrar cura. Porque se o mundo tivesse convicção, ele viria para cá. Nós temos em vários aspectos pessoas procurando lugares, procurando pessoas
Por quê? Ela tem convicção de que ele vai buscar ajuda. A Alemanha, no caso dos refugiados, você tem as guerras. Por que os refugiados vieram para a Alemanha? Porque eles tinham convicção de que aqui eles vão encontrar abrigo. Por que eles não foram para a Dinamarca? Por que eles não foram para a Finlândia? Por que eles não foram para a Suécia, para a Noruega? Pessoal, lá eu não sei se eu vou encontrar ou se eu não vou. Talvez, não sei. Mas a Alemanha eu sei que vou. Eu tenho convicção que eles vão me ajudar. Por isso a pessoa veio para cá. Por que o mundo, quando está doente, não procura uma igreja para falar assim, pessoal, meu filho está doente, pode orar com ele, por favor? Porque ele não tem convicção de que na igreja ele vai encontrar a cura. Se nós não estivermos convictos do que nós cremos, a quem nós servimos, o que nós fazemos, como que nós esperamos que o mundo esteja convicto de quem nós somos? Não adianta mesmo. Enxugar gelo. Primeiro nós temos que estar convictos. Depois que nós, que aqui estamos, como igreja, estivermos convictos do nosso chamado, da nossa missão, de quem nós somos, a quem nós servimos e o que nós fazemos, aí a gente espera que o mundo esteja convicto que a igreja é a solução para os seus problemas, que Cristo é a luz do mundo e que eles precisam entregar a sua vida a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.